E aí, turminha, meus amados alunos do terceiro A e B. Vamos agora à nossa aula de matemática. Primeira aula foi filosofia, agora vamos fazer o vídeo de matemática, onde a Pro vai explicar algumas coisinhas, vocês vão fazer. E aí, 11 horas, nós retornamos para a nossa live, onde eu irei corrigir os exercícios, tá certo? Matemática tá fácil de novo hoje, sobre chances e possibilidades. Vamos prestar atenção, mas vamos recapitular primeiro a aula anterior. Na aula anterior, nós paramos bem nessa imagem. As menininhas estão acertando o tiro ao alvo. Qual a possibilidade de sair cada cor? A maior é a laranja, porque nós temos a parte do disco pintada mais de laranja. A segunda parte mais fácil de sair é azul e a menor chance que ela tenha no verde. Isso não quer dizer que ela não tenha. Depende da mira dela, ela vai acertar. Dependendo da mira, ela não vai acertar em nenhum, mas é até fora, né? E com certeza ela jamais acertaria no roxo, porque nós não temos roxo aí. E foi isso que nós falamos na outra aula. Hoje nós vamos aprender a possibilidade de a gente fazer adivinhações com um joguinho com 3 palitinhos de sorvete. Prestem atenção no que a Pro vai falar. Não pode ser palito de dente, porque palito de dente machuca a mão. Tem que ser palito de sorvete, tá certo? Ah, eu posso pegar 3 borrachas? Pode. Você pega 3 borrachas, seu amigo 3 borrachas. Tudo bem. Porque é uma coisa macia. Tem que ser coisa que não machuque a mão, né? Não vai ser nada, por exemplo, lápis. O lápis tá apontado, fura a mão. Também não pode, tá certo? O certo mesmo é 3 palitos de sorvete. Bom, que é uma coisa que não machuca a mão. Pronto, mas eu não tenho 3 palitos de sorvete em casa. Mas não tem problema, porque a gente vai jogar quando a gente voltar na escola. E aí na escola tem bastante. Só vou explicar como funciona. Quero que vocês imaginem como é, pra gente poder fazer a atividade, tá bom? A gente vai retomar tudo quando nós voltarmos aí da nossa quarentena, que eu tenho certeza que será em breve. Então vamos lá. O jogo, eu vou ler, depois eu explico novamente. O jogo é o seguinte. Precisamos de palito de sorvete, folha e lápis. Vocês vão formar uma dupla com um colega, tem que ser sempre em dupla. Cada jogador recebe 3 palitos e escolhe quantos palitos quer ter na mão na primeira rodada. Sendo no mínimo um palito, porque todo mundo tem que colocar pelo menos um ou os 3, tá certo? Em cada rodada apostem qual é a soma da quantidade de palitos que serão mostrados por vocês. Então, a gente vai pegar a mão, pôr pra trás, e aí eu pego, coloco quantos palitos eu quero na minha mão e imagino quantos que ele vai pôr lá. Na primeira, já sei que os dois têm 6. Então, no mínimo, eu vou falar o número 2, que eu coloco 1 e ele 1, e no máximo, o número 6, que é o número que se eu colocar os 3, eles os 3. Não pode ser nenhum e nem maior que 6, 7, 8, 9, não pode. Porque não tem como. Se falar, vai perder a vez, aí vai perder o jogo de bobagem. Bom, aí eu tô com a quantidade na mão. Se eu imagino que eu tô com 2, eu tenho que fazer. Bom, se eu vou colocar 2, eu posso imaginar que ele vai pôr 1 e eu falo 3. Eu posso imaginar que ele vai pôr 2 e eu falo 4. Eu posso imaginar que ele vai pôr os 3 e eu falo 5. Vamos supor que eu imagino o 2, que eu pus 2 e ele vai pôr 2 também. Aí eu falo 4 e ele fala 5. Aí eu abro a mão e ele também. Eu tenho 2, ele tem 2, quem ganhou fui eu. Eu pego um palito e aí eu baixo ele na mesa. E agora eu terei 2 palitos e ele 3. Então eu sempre tenho que imaginar e lembrar quantos palitos eu tenho e quantos ele tem, para imaginar quanto que ele vou fazer. Então, em momento nenhum, a partir de agora, eu vou falar mais o número 6, porque se eu tenho 2, ele 3, no máximo dá 5. E assim por diante, até a gente acabar o jogo, ou seja, eu baixar os 3 palitos, ou ele baixar os 3 palitos, e não ter mais palito na mão. Esse é o vencedor. Tudo bem? Bom, abra a mão, mostra o número de palitos que escolheram. Aquele que acerta a soma ganha a rodada e baixa para a mesa o palito. A professora, e se nenhum dos dois acertar? Ninguém ganha o ponto, continua o jogo até alguém acertar, tá certo? Em cada rodada registra as apostas, o resultado, né? E o nome de quem ganhou. Se eu falar a mesma quantidade que ele e os dois acertar, os dois baixam o palito, tá certo? Vence o jogo quem primeiro baixar na mesa todos os palitos. Ah, mas se tiver empate, pode acontecer? Pode. A probabilidade do empate é mínima, mas pode, tá certo? E aí a gente tem que marcar certinho, tem que jogar certinho para não ter problema. Bom, vamos supor que eu tenho 2 crianças jogando. Vinícius e Matheus. E estão jogando o jogo dos palitinhos e vamos ver agora o que eles falaram. O primeiro falou assim: minha aposta é que a soma resultará em 4.
e o outro, a minha aposta é 6. A primeira pergunta é: quem tem certeza? Quem é que vai acertar? Quem falou, quem que vai acertar não. Quem tem a probabilidade de mais chances de acertar? Quem falou 4 ou quem falou 6? Mas como que eu vou saber? Simples, tem uma tabela que eu sou uma pessoa maravilhosa, muito boa, vou ajudar vocês a fazer. Então a primeira pergunta é: quem teve mais chances de ganhar na rodada, se é Vinícius ou Matheus? Vamos lá, como é a tabela? Já até fiz aqui para adiantar. Em cima são as quantidades do meu amigo, embaixo são as minhas. Se eu colocar um palito e ele 1, nós teremos 2 palitos. Se eu colocar um palito e ele 2, nós teremos 3 palitos. Peraí. Se eu colocar... Calma aí, gente. Se eu colocar um palito e ele 3, nós teremos 4 palitos. Mas vamos supor que eu coloco um palito e ele 2, nós teremos 3. E se eu colocar 2 palitos e ele 2, nós teremos 4. E se eu colocar 3 palitos e ele 2, nós teremos 5. Olha, aqui eu coloquei 4, mas não é 4 não, é 5. Ó, que bom que eu vi. Continuando. E se eu colocar 3 palitos e ele 1, nós teremos 4. E se eu colocar 2 palitos e ele 3, nós teremos 5. E se eu colocar 3 palitos e ele 3, nós teremos 6. Então, qual é a probabilidade, olhando aí no 4, de ganhar? Quem falou 4 ou quem falou 6? Vocês vão lá e escrevam quem foi que falou. Quem foi que falou não. Quem tem a maior chance de vencer na primeira jogada onde eu tenho 3 palitos e ele 3. Quem falou 4 ou quem falou 6. Tudo bem? Depois, olhando mesmo nessa tabela, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Quais números têm a mesma chance de serem resultado? Vocês vão olhar aqui e vão ver quais são os números que tiveram a mesma quantidade de vezes, que tiveram a mesma possibilidade de chance de ser, de ganhar, tá certo? Qual foi o número que teve a mesma quantidade? Aí vocês vão escrever lá quais são os números. Olha no quadro e vê. Só para dar uma dica, ó, número 2 foi uma vez, número 3 foi 2, número 4 foram 3, número 5 foi 2 e o número 6 foi 1. Qual que é que teve a mesma chance de ganho? A probabilidade, né? Qual número teve mais chance de ser o resultado? Olhando aqui. Desses aqui, qual foi aquele que teve mais chance de ganhar? Qual foi aquele que mais saiu o número? O 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? E depois a outra pergunta, que é a D. Se Matheus tivesse tirado 2 em vez de 6, ele teria a mesma chance de ganhar? Ele teria mais chance de ganhar? Então, olha aqui, ó. Matheus lá falou 6, o Vinícius 4. Se ele tivesse falado 2, olha aí. Ele tinha a probabilidade de ganhar do Matheus? Do Vinícius? Sim ou não? Por quê? Tá certo? Tem que ter o porquê nessa, pessoal. Bom, agora nós vamos pensar numa outra atividade. Eu tenho um dadinho na mão. Em um dado eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo dado vai do 1 ao 6. Qual é a chance de um único dado do 2 sair? Ele é maior ou menor em relação à chance de sair o 4? Quem que tem probabilidade de sair mais, o 2 ou o 4? Ou os dois têm a mesma probabilidade? Tem a mesma chance ou a chance é maior de algum? Se a chance for maior de algum, diga para mim qual é esse número que tem mais chance, o 2 ou o 4. Se os dois tiverem a mesma chance, coloque que a chance é igual, tá? É mais provável sair o número 1 do que o número 3? O dadinho, um único dadinho. É mais fácil sair o número 1 do que o número 3? Se sim, porque sim. Se não, porque não. Se eles têm a mesma chance, que eles têm a mesma chance, tá certo? Escrevam que eles têm a mesma chance. A chance de sair o número par é maior ou menor em relação à chance de sair o número ímpar? O que vocês acham que no dadinho que tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 pode sair mais par ou mais ímpar? Ou os dois têm a mesma chance? Escrevam aí também. Agora vamos imaginar uma caixa. Vou colocar 4 bolas vermelhas, 4 bolas azuis e 6 bolas pretas. Com essa informação, colocando na cabecinha, responda. Qual é a cor que tem mais chance de sair? A vermelha, a azul ou a preta? Escreva para mim. Depois,
Quais cores têm menos chance de sair? São duas cores. Escreve o nome das duas, tá certo? Depois, quantas bolas foram colocadas na caixa? Então, vamos lá. Eu tenho 4 bolas vermelhas, 4 bolas azuis e 6 bolas pretas. Quantas bolas eu coloquei no total na caixa? Soma tudo e põe o resultado para mim. E a última, vocês vão desenhar uma caixa, um retângulo ou um quadrado, e desenhar 4 bolas em pintar vermelha, 4 bolas em pintar de azul e 6 bolas em pintar de preta. Essa atividade vocês não vão precisar mandar pelo e-mail. Quando nós voltarmos, a gente vai corrigir e aprover, tá certo? Agora vamos responder as possibilidades ou impossível, porque as perguntas da número 3. Eu fiz um papel e escrevi a letra B, G, L e E. É possível ou impossível sair a letra K? Olha nas letras e responda se é possível ou impossível sair a letra K. Uma outra letra. E a letra G? Olha aqui nas letras. Vocês acham que é possível ou impossível sair a letra G? Só escrever impossível ou possível. E sair uma consoante. Vocês acham que é possível ou impossível sair uma consoante? E a última, sair uma vogal. Vocês acham que é possível ou impossível sair uma vogal? Bom, não está difícil, é facinho de fazer. Só que tem que prestar atenção, porque como são muitos detalhinhos, pode passar alguma coisa desapercebida. Então, leia bem, além de ter ouvido tudo que eu falei, leia bem a pergunta para você poder responder. Se precisar, volta no vídeo. A Pro tá aqui, enquanto isso, qualquer coisa também é só mandar uma mensagem que a Pro responde para vocês, tá bom? Vocês então agora acabaram de assistir o vídeo, vocês vão fazer os exercícios e quando for exatamente 11 horas, eu retorno na live pra gente corrigir, tá ok? Beijo grande, até daqui a pouco, porque eu tô morrendo de saudade de falar com vocês. A gente se vê às 11 horas na live, tá ok? Beijos, meus amores. Fiquem com Deus.